Olá, pessoal, uma ótima noite para todos vocês. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Andréia, sou professora e neuropsicopedagoga clínica e hoje eu vim aqui falar de um assunto que é de extrema importância para você que é professor, para você que é professor do AE, né, da sala de recursos, que é o PDI. Muitas pessoas vêm conversar comigo da dificuldade que tem de planejar, né, de construir o PDI. Lembrando que o PDI, gente, ele não ocorre somente com o professor de sala. É preciso aí ter essa construção com os demais agentes, né? Como é o caso aí dos professores de recursos ou da sala do AEE. Eu não sei como que é na região de vocês, né? Como que vocês chamam, se é sala de recursos, sala do AE, enfim. Por isso, coloca aí nos comentários como que chama, né, na cidade do estado de vocês, as salas aí que tem o professor do atendimento educacional especializado, tá bom? Aqui é onde eu moro, é sala do AEE. Então, coloca aí nos comentários que eu quero saber. E hoje, então, como eu havia dito, a gente vai falar um pouco, na verdade, bastante sobre esse tema, porque eu quero que vocês saiam daqui entendendo o que é o PDI, porque ele é importante. Então, já vou colocar aqui na tela para a gente não ficar perdendo muito tempo, mas antes da gente começar o conteúdo, eu quero que você, que é novo aqui no canal, se inscreva, clica no sininho para receber todas as notificações aí das nossas aulas, dos nossos vídeos e assim por diante, ok? Então, hoje, gente, eu vou colocar aqui na tela para vocês, vou deixar bem grande. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, coloquei. Eu coloquei aqui para vocês um modelo do PDI, porque é muito importante que vocês entendam o que é o PDI. E porque eu disse que ele é importante acontecer, né, com outros professores, tanto professor de história, de geografia, a professora de educação física e a professora aí de recursos, se tiver também o professor de inclusão, né, se for dar aí continuidade com o trabalho com a criança, vai ser de extrema importância. Por quê, gente? Para a construção do PDI, é fundamental que nós tenhamos aí aquela triagem, né, que a gente chama dentro da neuropsico, a anamnese, né, que o professor aí da sala de recursos irá fazer. E também os registros, as documentações deste aluno do ano anterior ou dos anos anteriores, caso ele seja da escola, né, que você já está. Se ele é aluno novo, o professor do AEE, que vai ter esse primeiro contato com os pais, conhecer um pouco a história da criança, fazer uma triagem aí para saber o que a criança já sabe, quais são as dificuldades da criança. Por isso que o PDI não pode jamais ser construído somente pelo professor. É necessário aí que tenha todos os professores que irão participar do processo aí da educação, do ensino dessa criança naquele ano letivo, com a professora da sala de recursos ou sala do AE, né, conforme vocês chamam aí. Os meus gatos estão brincando aqui. Né? Então, quando tem esse primeiro contato da professora da sala de recursos, vai ser fundamental, gente, porque ela vai entender a história dessa criança, né? Caso ela seja uma criança nova na escola, se ela já é uma criança que está inserida aí, né, dentro desse contexto escolar, já vai ter um certo conteúdo, material, né, dos anos anteriores, que vai te ajudar aí como professor. Então, é fundamental ter esse primeiro momento, esse primeiro contato para que a gente possa conhecer um pouquinho mais dessa criança. Um ponto muito importante que essa criança gosta, né? Quais são as coisas aí que causam alguma crise, que causam alguma desregulação. Por quê, gente? Quando a gente pensa em PDI, a gente não pode pensar somente que desculpa o termo aí, vomitar o conteúdo. A gente precisa ter, nesse momento, uma empatia com essa criança, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda as nossas escolas são muito conteudistas, né? A gente tem muito conteúdo aí para a gente dar conta. Porém, nós precisamos aí ter este olhar humanizado, né? Então não adianta a gente colocar um monte de habilidades se a criança não tem essa base para essas habilidades. Por isso que é importante aí essa anamnese da professora da sala de recursos, depois uma triagem para ver, né, o que essa criança já sabe, o que vai ser potencial aí para a aprendizagem dessa criança e assim por diante. Então, isso é primordial. Deixa eu ver o que eles estão aqui causando. Isso é primordial para que a gente possa, então, conhecer um pouquinho mais a criança e até mesmo na hora da gente preparar o material dessa criança. Né? Então, aí, no PDI, como vocês estão vendo, eu vou colocar, deixa eu tentar colocar um pouco maior. Não ficou muito legal, vou ficar aparecendo aqui mesmo.
Então, vejam que aqui a gente coloca o nome da criança, a data de nascimento, o ano, né, que a criança aí vai cursar, se é primeiro ano, segundo ano, sexto ano, enfim. Se tem aí, né, o atendimento da educação, do AEE, né, a data do planejamento. E aí, aqui, ó, lembra que eu falei, tá vendo como é importante você saber um pouquinho mais da história da criança, né, saber um pouquinho mais dessa criança, que a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, lembrando, gente, que tem outros modelos de PDI. Eu trouxe aqui um para vocês que eu acho muito bacana, que vai inserir bastante coisa, né, que vai nos ajudar, vamos colocar assim, para preparar o material depois, né, para o atendimento dessa criança. Então, aqui a gente coloca as capacidades e interesses, né? Então, é aquelas habilidades que a criança já tem, né? O real, lembra Vygotsky? O real. Então, o que essa criança já sabe? Do que ela gosta? Lembra que eu falei que é importante esse contato com a família, porque quando você vai construir a atividade, para você poder ter aí uma aprendizagem efetiva com essa criança, a primeira coisa que vai ter é o vínculo. Se você não tiver o vínculo com essa criança, vai ser muito difícil que essa aprendizagem ocorra de forma efetiva. Então, aqui é importante que você coloque o que ela já sabe, né, o que ela gosta, coloca aí, né, se ela já conhece os números, se ela já reconhece aí as letras, o nome dela, ela já consegue colocar pequenas frases, fazer pequenas leituras, enfim. Nesse ponto aqui, você tem que colocar o máximo de informação possível, né? Você, professor do AE, porque quando o professor estiver construindo este material adaptado, ela vai ter essas informações que vão contribuir para este momento. Depois, essas necessidades aqui são as habilidades que ela precisa aprender naquele ano, naquele bimestre, semestre e assim por diante. Então, aqui, quais são as habilidades que essa criança precisa aprender? O que ela precisa, né, aprender. Então, o que a gente tem que ensinar para ela, digamos, nesse primeiro bimestre em língua portuguesa? Ou, por exemplo, no sexto ano, o que, que ela tem, de forma geral, né? O que, que ela tem que aprender que é primordial para ela? Lembrando que, dependendo da deficiência, a gente não vai conseguir ensinar todas as coisas. Então, a gente tem que pegar, pincelar ali, ver todo o conteúdo, né, daquele bimestre, por exemplo. Eu gosto de fazer aí por bimestre, porque você vai analisar as habilidades, as competências que tem ali, os conteúdos, e destes conteúdos, você vai analisar o que isso aqui é importante para esse meu aluno. Desses conteúdos, o que é mais importante ele aprender? Né? Então, aqui a gente coloca essas habilidades que são fundamentais para a aprendizagem dessa criança neste ano aí letivo. E aí, outro ponto, né? Eu tenho que estipular quanto tempo que eu vou gastar para desenvolver essas atividades. Lembrando, gente, que a gente faz esse plano, mas eu é um plano flexível, né? Não é um plano aí que a gente vai fazer e vai ficar ali parado sem mudança. Você está vendo que aquele plano, aquele desenvolvimento que você fez, né, conforme as informações que tinha, mas ter o contato direto com a criança não está ocorrendo como você imaginava, você pega de novo o PDI e faz aí uma remodelação. Você não vai esperar lá no meio do ano para fazer a mudança nesse planejamento, porque ela é uma criança, né, um jovem, enfim, que não vai, olha o tanto de tempo, né, que ela vai perder se você esperar por todo esse tempo. Então, por conta dos prejuízos com a deficiência, ela não tem, né, essa rapidez, essa agilidade como os demais alunos para aprender o conteúdo. Então, se você está vendo que não está dando certo a estratégia que você colocou, os recursos que colocou, ou o conteúdo, é um conteúdo muito mais avançado para aquilo que a criança, o jovem, né, conseguiria fazer, ou o oposto, né, ele está muito mais além daquilo que você colocou, você não vai esperar chegar aí o meio do ano para fazer o replanejamento e mudar o seu PDI, você faz isso antes, né, faz no decorrer aí das semanas. Então, aqui é primordial que você coloque em quanto tempo eu vou ensinar essas habilidades, em quanto tempo eu vou ensinar esse conteúdo, em quanto tempo eu vou analisar se está dando certo ou não. Né? Então, aqui a gente tem que colocar as metas e prazos. Né? Então, quais as minhas metas? O que eu pretendo atingir com essas atividades? O que eu pretendo com esse conteúdo de matemática? E assim por diante. E aí, a partir disso, eu vou fazer o quê? Recursos e estratégias. Aqui eu vou colocar tudo que eu vou utilizar como recurso para atingir essas habilidades que eu desejo. E depois eu vou aqui colocar as estratégias, né? O que usar e como usar. Então, ele não escreve quais são os materiais que eu vou utilizar para desenvolver aí
a escrita desse aluno, ou para desenvolver a leitura desse aluno, ou para ele poder fazer as atividades, enfim, como que eu vou adaptar, né? Então, qual vai ser esse meu passo a passo? Então, esse é um ponto muito importante aí, que a gente tem que colocar de forma geral. E aí, aqui eu coloquei profissionais envolvidos, né? Quem é que vai planejar todo esse PDI e aplicar, né? Então, a gente sabe que tanto a professora aí da sala de recursos como a professora de classe, elas vão ter esse PDI que vão se conversar, né? Porque a professora do AEE, ela vai contribuir aí com a professora de classe para ajudar a criança, o jovem, nesses prejuízos que ela tem por conta da deficiência. Então, aqui a gente coloca, né, os responsáveis. E aí vem a segunda parte do PDI, gente, que é mais específico para o professor, seja ele, né, Fundamental 1, que é um único professor pedagogo, tirando inglês, educação física, enfim, como do ensino fundamental 2 e médio, que vai ter o professor de português, matemática e assim por diante. Então, aqui a gente vai repetir, né, o nome do aluno, data de nascimento, só que agora a gente vai focar as disciplinas, ok? Então, veja que eu coloquei aqui para vocês, ó, o nome do aluno, a data, a gente prioriza aqui os objetivos, tá? A gente foca na disciplina propriamente dita. Então, tá aqui, português. Quais são as metas gerais da turma? Olha só, o geral, lembra que eu falei que eu vou analisar todo o conteúdo, e aí eu vou pegar o que é importante para o meu aluno aprender naquele momento? Então, aqui eu coloco tudo que é geral, todas as habilidades que eu vou trabalhar naquele bimestre, e aí, dentro dessas habilidades, eu vou ver, com base naquela triagem que foi feita, daquela anamnese, do que eu já sei do aluno, dessas habilidades, o que é importante ele aprender, e como, né, e se esse conteúdo é apropriado para o nível que o aluno está. Então, ali eu vou colocar metas que eu vou priorizar para o aluno. São os objetivos que eu quero atingir com base aí nessas metas gerais da sala. A mesma coisa para matemática, né? Quais são as metas da turma e depois quais são aí as que eu vou priorizar para esse aluno. E assim a gente vai fazendo sucessivamente. O que é legal, gente, eu gosto de um outro que eu tenho, eu podia ter pego aqui, mas, aqui eu coloquei, ó, veja que aqui ele está separado, mas eu tenho um que ele é tudo junto, né? Então, as estratégias, com base nessas habilidades, eu vou colocar ali. Então, por exemplo, rotina ilustrada, uso do tablet, uso, né, de material aí móvel, uso de atividades adaptadas impressas, uso de jogos pedagógicos, enfim. E aí eu vou explicando como eu vou ir desenvolvendo essas estratégias, essas habilidades. A mesma coisa para matemática, geografia e assim por diante, tá? Então é importante que dentro do PDI vocês coloquem aí todas as metas, né, que você pretende e as estratégias que você vai utilizar. E depois disso, gente, tem um ponto que é fundamental, que é o registro avaliativo. Lembra que eu falei, você não vai esperar até julho para ver se a criança, o jovem está aí aprendendo. Você vai colocando o quê? Fazendo, na verdade, essa avaliação. Então, você vai colocar a disciplina, né, e as habilidades ali, e os resultados. Então, com base naquelas atividades, o que você conseguiu identificar? Eu gosto também, quando não faço assim escrito, fazer marcar o xizinho, né? Daquelas habilidades que eu coloquei, quais que a criança atingiu. E aí você vai colocando ali as habilidades que ela atingiu, aquelas que ficou meio assim, né? Nem aprendeu 100% e nem teve total dificuldade, né? Então, para a gente ir revendo essas habilidades que não aconteceram e aquelas habilidades que realmente a criança não conseguiu, né, ter aprendizagem efetiva. Aqui a gente colocou de forma escrita, descritiva, mas também pode ter a opção de assinalar, que também é muito bacana para a gente ter uma ideia. Então, é fundamental que todas as estratégias que você propõe dentro do PDI, você também coloque aí a questão da avaliação, né? As avaliações propostas, a partir da estratégia que você fez, quais foram os resultados aí atingidos para essa criança, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês algumas dicas, né, de como que você pode elaborar o seu PDI. É claro que cada escola tem o seu modelo, cada prefeitura tem o seu modelo, e aí, com o passar do tempo, a gente vai remodelando de acordo com a nossa necessidade. Mas lembrando, gente, para qualquer PDI, para qualquer planejamento, ele só vai ser 100%, ele só não vou dizer 100%, mas 90% se você conhecer o aluno, porque senão vai ser somente mais uma documentação que não vai fazer diferença na vida dessa criança, ok? Curtiu? Deixa seu like e compartilha. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!